Opa! Entrei, eu consegui. Legal. Olá, gente, tudo Joia! bem? Como prazer! Prazer, tudo de Uma bom. honra ter você aqui, Max. Pois é, que coisa Bem, viu? boa. Pra mim também. O pessoal está entrando aqui, estão perguntando, e eu falei, enquanto isso, a gente vai esperando você entrar. Isso. Maravilha. Ai, gente, mulher adora dar uma tricotada, né? Tudo bem com você? Ai, fala aí como é que você tá, como foi o seu dia? Ai, menina, corridíssimo, parei um minuto, assim, né? Aí, consegui na academia ainda, ó. Fui na academia, Ó, treinei rapidão, falei, vamos lá, vamos que Isso aí, a gente aqui é de manhãzinha, bem cedinho, porque aqui é, nossa, não, de jeito nenhum. Manhã, eu valorizo pessoas que acordam, tipo, sei lá, 5 da manhã pra ir na academia, 6. Meu Deus. Ai. é porque aqui em casa não dá, viu, Maximiana? E depois das 5h30, eu tenho 3 filhas. Aí, Uhum. sabe, uma compulsão. Então, Sei. 6h30, 6h45, aí dá. Ah, não, tá certíssimo, com certeza. Que legal. Bem, Nunca fiz, gente, nunca fiz live em 13, viu? É a primeira não, vez pra mim. Não, Que tá, legal. é novo, isso é novo. ó, dá pra gente fazer até em 4. É que como a gente é uma dupla, então sempre a gente tá em 3. Depois que o Instagram lançou isso, a gente ficou apaixonado, né, Itana? Ficou ótimo, porque antes era assim, ou a Dani Muito legal. fazia, ou Ah, então eu entrava. Uma semana uma a outra. Ai, gente, quando a gente pôde fofocar junto, foi a glória. gente, é muito legal. Nossa, é muito legal. E tá super boa a conexão aqui, por enquanto tá bem bom pra mim. Eu tô até Sim. preocupada porque travou um pouco pra entrar, mas agora foi, assim, tá super responsivo rápido, assim, sabe? Muito bom. Ótimo. Ó, eu vou te apresentar, Não, Maximiana, e aí depois você fala um pouquinho de você, como, o que você faz, onde você trabalha, como que é a sua rotina para o pessoal que Tá. segue a gente também e que não te conhece, e depois a gente vai começa nosso bate-papo, combinado? Combinadíssimo. Aham. Então tá. Então, doutora Maximiana Malisca, ela é mestre e especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela FOP Unicamp, minha casa também, que eu amo. Doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp e sócia proprietária da Kiva, Medicina e Odontologia. É um prazer, Biasotto Spinato, receber você hoje aqui, viu? Fala um E, pouquinho e, de você e aí a gente começa. e é uma honra estar aqui, porque são duas feras, né? Da fisioterapia bucomaxilofacial, e assim, realmente eu tô bem honrada mesmo, porque a gente conversar um assunto que assim, diferente, né? Até dentro do meu meio, assim, a gente sabe que tem opiniões divididas, então é uma coisa muito bacana, né? Eu trabalho muito próximo de uma fisioterapeuta que é a Margarete, né? E ela, sim. assim, super falou pra mim que, nossa, eu tenho a cabeça mais aberta e tal. Então isso é muito legal, eu tô me sentindo muito honrada mesmo de estar aqui. Eu sempre acreditei muito no trabalho em equipe, né? Uhum. Multiprofissional, sempre, desde da formação da clínica Kiva. Então a minha clínica ela tem esse Filosofia. objetivo, esse princípio exatamente como o carro-chefe dela, assim, de realmente ter uma equipe que consiga agregar o máximo e cada um na sua linha entregar excelência, né? Então, por Maravilha. exemplo, eu sei que tem dentro da odontologia a área de DTM, né, que até acaba entrando um pouco na parte da físio, ali com alguns procedimentos e tal, mas eu sempre pensei, não, eu acho que o especialista, a pessoa que é formada naquilo, sempre vai entregar mais excelência para o meu paciente, então eu sempre pensei nisso. Então, falando um pouco de mim, né, gente, eu sou bucomaxilo, bom, sou uma apaixonada pelo que faço, realmente dentro dos procedimentos da buco, a ortognática é um dos procedimentos, o procedimento, posso dizer, que eu mais gosto de fazer, porque é muito gratificante, assim, realmente a cirurgia ortognática, ela dá um resultado para o paciente que é muito fantástico, né? Você consegue perceber na autoestima do paciente, quando ele faz o Sim. procedimento, volta dali, às vezes um mês você já consegue ver, até antes,
né? Aquela renovada de espírito, assim, né? De autoestima do paciente frente a um procedimento que realmente faz muita diferença, né? Na qualidade de vida, não só na estética, né? Que hoje em dia tá bem em voga, assim, fazer ortognática por estética, né? Mas eu costumo dizer, nunca é só estética. Sempre vai ter, se a pessoa precisa de uma ortognática, é porque tem alguma coisinha ali funcional que tá precisando, que tá chamando a atenção, né? Então, acho que é mais isso, né? Que eu poderia falar de mim, assim, na introduçãozinha, acho que... E fala assim, a sua rotina muita cirurgia, assim, você tem esses seus pacientes, eles chegam para você precisando de cirurgia ou tem alguns que você consegue observar que às vezes o tratamento conservador, dependendo do caso, é mais viável? Conta isso um pouquinho pro pessoal, essa rotina. Tá, como que funciona, né? Então, desde que eu vim para São Paulo, eu não sou daqui, sou catarinense, né? Então, fiz minha formação na Unicamp, fiz minha faculdade lá na Federal de Santa Catarina, e aí a minha formação em cirurgia bucomaxilofacial na Unicamp. Então, eu cheguei em São Paulo com uma mão na frente e outra atrás, e fiz um canal no YouTube, justamente porque eu sempre gostei de falar, né? Me formei para ser professora, então falar é comigo, né? Eu falei, bom, lá em 2016 abri o meu canal e comecei a realmente expor essas questões. Eu não sou cirurgia bucomaxilofacial de convênio, então, assim, que eu falo, credenciada de convênio de saúde, tá? Que tem algumas diferenças ali, é uma parte burocrática, acho que não cabe entrar aqui mais a fundo nesse assunto. Mas o meu foco ele é 100% em paciente particular, hoje na minha clínica, voltada 100% na clínica Kiva, tá? Antes eu estava como preceptora do Cruz Vermelha, por enquanto, ainda é um hospital Covid, né? Então, eu tô fora da residência e hoje eu tô 100% na clínica Kiva voltada para pacientes particulares. Então, o meu movimento ele é de pacientes particulares. E, o que mais você tinha perguntado, Dani? Desculpa. Sim, os pacientes... Sim. O que acontece? Por conta do meu canal, tá? E alguns vídeos que eu andei fazendo de relevância também diferente, no sentido de o Mewing, por exemplo, que foi um vídeo, acho que se eu não me engano foi o vídeo que eu mais tive visualizações. Eu não olhei lá a última vez, mas não olhei recentemente, desculpa, mas a última vez que eu vi estava em mais de 140 mil visualizações um vídeo, né? Nossa, então, que legal. Muito, muito louco, realmente. E esse vídeo, ele falava justamente sobre estética para homens, né? Da parte mandibular, essa coisa. Então, por exemplo, né? Chegaram muitos pacientes para mim com uma queixa estética, pensando em fazer cirurgia ortognática, né? E não foi nenhuma nem duas vezes que eu realmente contraindiquei, tá? Que você falou se tem algum paciente que eu trato, que eu trato de forma conservadora, ou né? Nesse sentido. Então, quando eu avalio o paciente, né? O meu foco ele realmente é bem abrangente, assim, eu avalio a estrutura de tecido mole, não só a parte óssea, não sou aquela que olha só osso, né? E muitos desses pacientes que vieram, por exemplo, por esse vídeo, eles tinham uma assimetria muscular, né? De hipertrofia de masseter unilateral, por exemplo, né? Para onde que eu encaminhei? Para fisioterapia, né? Para justamente tratar essa questão de motricidade oral ou para fono, né? Eu sei aí que tem algumas áreas que se cruzam, né? Mas tratamento conservador. Então, não foi nenhum nem dois pacientes que eu realmente contraindiquei a cirurgia ortognática, tá? Pacientes que vieram com uma queixa de muito pouca diferença ou pouca discrepância para o tamanho do procedimento. Tá? Então, eu sou bem franca, eu converso muito com o paciente, falo, olha, é muita cirurgia para pouco ganho, né? Então, essa conversa tem que ter, né? É isso, super importante. Inclusive, tem aqui com a gente, né, o Daniel, acho que, não sei se ele foi seu paciente, mas ele disse aqui que o seu Instagram me encorajou a seguir na cirurgia ortognática, olha aí. Ó. Legal, bacana, né? Que gosta muito de você. Legal. Então, e aí a gente tem várias outras pessoas também entrando aqui, Mário, muita gente entrando aqui para conhecer um pouquinho mais aí sobre esse trabalho maravilhoso. Obrigada. Legal. Bom, eu gostaria de começar, né? Já podemos começar, Dani? Tá tudo ok? Lógico, tudo ok, vai lá. Então, pronto.
Veja bem, pegando um gancho em relação a isso aí que você falou, certo? De que as pessoas elas vêm buscando talvez esse ganho estético, você faz essa análise de tecido mole, né? Se realmente existe uma indicação para cirurgia ortognática nesses pacientes. Então, eu queria saber o seguinte: quando você vai pensar num planejamento, né? Eu vou planejar uma cirurgia ortognática, quais são os parâmetros faciais que te asseguram que realmente existe uma indicação, né? Se isso pode ser feito o tratamento de uma forma conservadora ou realmente a solução para aquele problema seria uma ortognática. E como Tá. saber se você vai fazer 2 segmentos, se vai fazer aumento, enfim, esse tipo de coisa. Como é que você faz o planejamento? Tá, muito bacana. O que acontece? Bom, primeira coisa que assim, eu ouço muito o paciente que está na minha frente, tá? Então, a primeira pergunta quando ele senta é o que te trouxe até mim, né? Qual é a sua queixa principal, tá? Então, para mim é isso que me guia, tá? Então realmente assim, é o que vai guiar toda a minha conduta terapêutica, tá? Porque às vezes o paciente vem, ele tem uma deformidade dentosquelética, mas ele não demonstra incômodo, por exemplo, com um perfil facial mais convexo, né? E ele, por exemplo, tem uma queixa mais dentária, um nível de estética mais micro, né? Então, o primeiro passo para mim é isso, tá? É ouvir o paciente, ver o que ele tem a falar para mim. E, opa, se ele tiver uma queixa que diz respeito à estrutura esquelética, aí eu já começo a fazer uma outra avaliação, né? Então, assim, a avaliação básica, assim, que eu sigo, é uma avaliação até para quem tá, né, acompanhando, tem como base do Capelosa, tá, gente, que são os padrões faciais, tá bom? Então, a primeira coisa que, aliás, o paciente chega, eu já peço para ele tirar a máscara, que eu já começo a avaliar ele ali mesmo, né, em movimento, enfim, já vou dando uma olhadinha no rosto dele. Então, assim, com o tempo o olhar vai ficando treinado, tá, gente? Então, só de bater o olho já, pum, classe 2, classe 3, face longa, excesso vertical de maxila, só de bater o olho, eu realmente já tenho essa coisa, assim, bem intrínseca de todo cirurgião que trabalha com ortognática, a gente já acaba tendo esse olhar bem clínico, tá? De detecção na hora da face do paciente, tá? E aí tem as características faciais decorrentes de cada alteração, de cada padrão facial, né? O face longa vai ter o terço inferior de face aumentado, né? Geralmente incompetência labial. O padrão facial classe 2 vai ter o perfil convexo. Aí a questão da mordida, ela não tá necessariamente ligada ao padrão facial. Isso é uma coisa que as pessoas fazem, uma confusão danada, né? Não só é difícil, mas é difícil, porque isso faz parte do diagnóstico nosso, né, principalmente do ortodontista, tá, e do cirurgião bucomaxilofacial, tá, então faz parte do nosso diagnóstico, você não tem obrigação de saber, mas os pacientes falam, eu sou classe 2, eu sou classe 3, então tem que fazer uma cirurgia classe 3, uma cirurgia classe, não existe, né, essa denominação, né? Cirurgia classe 3, não tem, né? Engraçado. E eu tento chamar eles assim, gente, é um pouquinho mais complexo que isso, né? Porque muitas vezes o paciente pode ter uma face longa e uma oclusão classe 1. Vem com a mordida encaixada. Isso é uma coisa, assim, um dos pacientes bem frequentes na minha prática, tá? Face longa, né? Plano mandibular inclinado, enfim, não gosta do rosto e a mordida encaixada. Tá? Então, e aí, é uma mordida classe 1. Mas não tem função? Tem, né? Depois que a gente começa a estudar, principalmente meu doutorado, que ainda não acabei, tá, Dani? Que você chegou a falar, eu tô fazendo ainda doutorado lá na Unifesp, né? E é na área de sono, né? Que legal. Na área de medicina do sono, ligada com a apneia obstrutiva do sono. Então, eu tenho observado que, mesmo pacientes que têm a deformidade dentosquelética, oclusão classe 1, e a gente submete a uma cirurgia ortognática, tem ganhos funcionais, né? Vai respirar melhor, né? Vai ter um foco mais em respiração, em tratamento dessa doença importante que é a apneia obstrutiva do sono, né? Então, voltando, né? Pra não fugir muito que eu começo a viajar, né? Você percebeu? Uma pergunta dentro da outra. Peraí, deixa eu perguntar. Pode. Por exemplo, assim, se o paciente é classe 1, tá? E tem apneia, e aí, de repente, a gente faz uma ortognática, avança. Isso pode impactar alguma coisa, por exemplo, na região do nariz? Vou dar um exemplo. Sim. O nariz da pessoa ser muito pequenininho e ele ficar com aquele nariz, não sei se é chamado de nariz infantil, alguma coisa. Não, o que acontece é o seguinte,
Assim, a cirurgia ortognática de maxila, Lefor 1, quando a gente faz ela, a gente solta algumas musculaturas aqui importantes de base nasal, né? Então, só o fato de soltar essa musculatura, eu já vou ter um alargamento da base, né? Ah, mas aí até perguntam, as pacientes perguntam, mas você faz a sutura? Gente, todo mundo faz a sutura. Se a gente não fizesse a sutura, o nariz ficaria desse tamanho, sem mentira, porque a gente solta completamente. Então, todo mundo faz a sutura. Mas a diferença é que, assim, vai ter realmente, como consequência, um pouquinho de alargamento. Esse alargamento, ele pode ser também associado ao tipo de movimento da maxila, tá? Movimentos de impacção, de redução de terço médio de face, avanço, né? Então, por exemplo, no avanço, você, além de poder ter um pouquinho de alargamento, você tem também, né? A mudança de projeção da ponta nasal, né? Você muda a ponta nasal, vai ter um efeito até de plástica, tá? Muitos pacientes, assim, que queriam operar o nariz, eu tive um paciente homem, que tinha o nariz bem adunco, assim, e quando fez a ortognática, o nariz ficou mais retificado. E ele falou, não, pra mim tá lindo, era o resultado que eu queria, não vou nem pra rino, tá? E isso acontece. Ótimo. Então, o que eu observo? O paciente que tem face longa, aquele nariz bem estreito, ele respira mal. Né? Ele respira muito mal, né? Porque o nariz é muito estreito, não tem realmente, a abertura narinária é pequena, lá dentro provavelmente vai ter alguma alteração de desvio de septo, enfim. E quando a gente faz a ortognática, alarga um pouquinho, alarga, mas ele respira melhor, né? Então o paciente, o que eu observo? Isso não se torna um problema para o paciente, tá? Não se torna, desde que, claro, orientado antes, né? Sem surpresas. Tem uma pessoa perguntando aqui, né? O Roberto, ele está perguntando se você mostra para o paciente algum modelo de como é que ele vai ficar após a cirurgia. É o planejamento virtual, né? A gente faz, hoje em dia, né, eu tenho software de planejamento, isso tem várias formas de você ter, você pode ter o software mesmo, ou então delegar a terceiros. Eu tenho o software, eu investi realmente nessa coisa de tecnologia, de pegar aquela curva de aprendizado, de ficar lá mexendo no software, né? Que é trabalho, né? É tipo braçal, de ficar lá mexendo. Braçal. Mas eu quis justamente para ter realmente uma visualização da cirurgia acontecendo de uma forma que às vezes naquela conferência virtual não tem, né? E aí, quando a gente faz esse planejamento, eu consigo ter uma previsão, né? O nome fala tudo, previsão. Né? Por quê? Porque é um algoritmo, gente. O algoritmo ele é calculado com base numa população X, americana, no caso, né? Porque o software é americano. Então, vai conseguir reproduzir 100% a característica de tecido mole daquele paciente? De jeito nenhum, né? Cada paciente tem uma espessura de lábio, uma espessura de pele, uma contração muscular X, enfim, características muito natas a cada paciente, né? Então, eu não posso garantir, olha, é 100% que você vai ficar assim. Mas é uma excelente ferramenta e chega muito próximo, assim, muito próximo mesmo. Acho que eu respondi. Eu acho que é legal porque, assim, a expectativa do paciente, né, Maximiana, é uma, e a gente precisa deixar isso claro, né? Porque Sim. ele vem também cheio de anseios e ele faz uma imaginação para que ele não fique também decepcionado no pós-cirúrgico, porque isso é muito importante também a gente deixar isso claro para o paciente, né? Porque uma coisa é qual é o objetivo dele e qual é a expectativa dele. Sim. E é real, né? Isso é super importante também. Inclusive, viu, Dani, para evitar esse tipo de frustração pós-operatória, digamos assim, eu sempre peço, quando eu vou para a etapa de planejamento do paciente, que aí é no software, né? Eu peço para o paciente fazer uma lista, tá? De tudo o que ele gosta e o que ele não gosta no rosto. Tudo. O olho, tudo. Nariz, dente, tudo. Aí o que acontece? Eu faço uma consulta pré, realmente, à cirurgia, né? Onde, na verdade, a consulta que eu mostro o planejamento, tá? Onde eu faço o alinhamento com ele de tudo o que eu consigo entregar dentro daquelas queixas e o que eu não vou conseguir, né? Por exemplo, teve gente que perguntou pra mim... Oi? Isso é muito importante. Não, é fundamental, porque não é incomum o paciente ter depressão pós-operatória, tá? E geralmente o paciente que tem esse tipo de quadro é porque provavelmente tem algum transtorno dismórfico corporal ali que passou batido, né? Sim. Pela avaliação do cirurgião. Então a gente tem que ficar muito atento com esse perfil, um perfil geralmente mais ansioso, com uma expectativa exagerada. Então, essa consulta já serve para dizer, ó,
né, o alinhamento. Então, daqui, consigo entregar isso, isso. Ah, mas o meu olho vai mudar? Hoje me fizeram uma pergunta dessas lá na caixinha de pergunta que eu abri, né? Nem deu tempo de responder. Mas essa é uma pergunta muito frequente. Eu consigo mudar a altura do olho? Gente, não. Numa ortognática, não. Né? Então, a gente tem que ter esse alinhamento. Tem que ter esse alinhamento. Você quer falar A alguma gente coisa? vê muitos pacientes com assimetria, né? O paciente com assimetria, esses às vezes ficam um pouco incomodados no pós-cirúrgico, ainda com tecido mole. Sim. Então, às vezes, assim, corrige as bases ósseas, mantém o alinhamento, tá tudo perfeito, mas o tecido mole, ele ainda não acompanha 100%, precisa de um tempo, precisa trabalhar um pouco mais essa região. E aí a gente percebe que o paciente, às vezes, ele fica, né, assim, almejando aquela perfeição do tecido mole, tá? Perfeito, Itana. Só complementando que você falou uma coisa bem importante, de novo, alinhamento, né? Então, todo paciente assimétrico, eu falo isso antes, tá? Eu já aviso antes, ó, a gente vai colocar todo o teu esqueleto no lugar, teu tecido mole não vai acompanhar, então a gente precisa fazer muita físio, né? Muito exercício de motricidade, para tentar chegar e acompanhar. E geralmente eu dou um time, tá? Eu peço, ó, vai pra físio, muitas sessões. Chegou lá 6 meses depois da cirurgia, tá? Que é um prazo aí que eu considero bem bacana para reavaliar, né, o resultado. Tô muito insatisfeito ainda. Aí tudo bem, a gente pode começar a pensar em procedimentos adjuvantes com preenchedor, algo como a cereja no bolo, né? Que não é para usar aquelas 20 seringas de ácido hialurônico no rosto. Não, você vai usar pouquinho só para, né, refinamentos estéticos. Aquele acabamentinho tá perfeito. Isso, e o paciente assimétrico tem isso. Realmente ele já tem que ir para a cirurgia sabendo que pode ficar com alguma assimetria residual. Sim. Só vendo aqui que eu tenho uma pergunta no chat. A Ramalhos, ela falou assim, que fez uma cirurgia há 22 dias, ainda tenho muita dificuldade de abrir a boca, não sei se é por conta dos elásticos no aparelho. Recomenda começar a fazer a fisioterapia? Minha filha, começar no dia seguinte. Vai pra físio já, exatamente, né? Aqui a Margarete, ela começa no 3º dia já com drenagem. Então, sim, com certeza, tá? Querida, por favor, vá na físio. Depois da outra pergunta que a gente encaminha, né? A gente dá dicas de fisioterapeutas que trabalham na área com excelência. Legal. Que bacana, vocês conseguem um grupo. Assim, a gente tem os nossos grupos de formação, então é como se fosse uma lista VIP dos que legal que trabalham com a nossa formação, né? Com a nossa que isso é muito legal. E isso é show. A gente acaba indicando, então, eu sei lá, moro em Campo Grande, e aí a gente indica, moro em Salvador, e aí vai, porque o pessoal acaba buscando isso também pelas redes sociais. Claro. Inclusive, eu acho que teve uma fisioterapeuta que auxiliou uma paciente minha de Brasília, que fez formação com vocês. Não sei se ela tá aqui me assistindo, se ela tiver, dá um oi. Mas eu acho que legal, isso mesmo, me lembrei, é verdade. Max, deixa eu te perguntar, no caso de posição da cabeça, né? Tá. Como isso só que, Dani, fala, o que aconteceu? A gente começou a conversar, eu depois acabei fazendo algumas perguntas, e ela não... Acabou que na primeira pergunta a gente ainda não teve 100% da resposta, não foi? Então vai lá, então depois eu pergunto. Tá. Falou do planejamento e quais as estruturas aí que você tem como base. Desculpa, deu uma falhada, Itana. Quais as estruturas que eu tenho como base para o planejamento? Isso, as estruturas faciais para quando você... É assim, ó. O que é que você observa para ter uma indicação? Então, o padrão facial e a queixa do paciente. Tá falhando. Tá ouvindo? Ok. Oi, pronto. Dani, não... Sim, então, tá um pouco falhando. Então, quais são as características faciais que eu olho no paciente para indicar a cirurgia? Isso? Ou para planejar? Não entendi a pergunta. Isso. Então, como eu falei, as características do padrão facial, né? Cada padrão facial alterado vai ter características específicas, né? Então, incompetência labial, né? Enfim, excesso vertical de maxila, sorriso gengival, retrognatia mandibular, né? Associado a má oclusão, né?
Então, atresia transversa de maxila, quando o paciente tem a mordida cruzada, né? Tudo isso são características que a gente observa. Antigamente, em relação, trazendo para o planejamento, tá? Era muito olhado a cefalometria, tá? Isso caiu por terra, tá? Porque a gente não opera o osso ali, né? O que o paciente quer não é o resultado do osso. Ele quer o resultado do tecido mole. Então, a gente tem uma análise muito mais de tecido mole, tá? Do que necessariamente da parte óssea. Sim, tem a parte óssea, ela é importante, a gente tem alguns critérios técnicos para observar. Durante o planejamento, a gente tem que se preocupar tecnicamente com a posição do incisivo central, tá? Mas o tecido mole ali que vai realmente dominar no planejamento para você saber realmente, isso pensando mais em estética, tá? O que vai acontecer com esse rostinho desse paciente, tá? E aí, claro, analisa os terços, né? As normas. Mas eu vou ser bem sincera, já trazendo aqui pra mim, eu não me apego muito a números, tá? Então, uma coisa é a parte técnica, assim, é entregar a mordida, colocar o incisivo central numa posição adequada, tá? Então, eu me baseio... o planejamento começa por ele, tá? O planejamento da cirurgia ortognática, é isso? É mais esse detalhe que você quer saber, né? É isso? Tá. Sim. Então tá. Eu começo o planejamento pelo incisivo central, né? Então, corrige ele no sentido lateral, alterações de Kant, de plano oclusal, né? Então, coloca esse incisivo ali também no eixo Y, tá legal, na posição vertical, né? Depois, anteroposterior, o que é o último, né? Então, ok, incisivo central na posição, aí a gente realmente leva em oclusão e vê o que aconteceu nesse perfil, né? Então, e aí, como o software permite a gente visualizar isso lindamente, assim, na hora, né? Antigamente era tudo na mão, né? Então, eu cheguei a aprender a fazer o planejamento com desenho, né? Com papel manteiga e radiografia, né? Então, era bem diferente. A gente não tinha a visualização completa e tridimensional do crânio que tem hoje. A gente via muito pela análise facial, então eu tenho uma fichinha de análise facial, quanto que esse paciente expõe de incisivo no repouso, quanto que ele expõe de gengiva no sorriso, né? E por aí vai. Várias características que a gente tem que ir observando, medidas, né? De alteração de Kant, gap interlabial, distanciamento cervical, enfim, vários critérios ali que a gente faz uma ficha de análise facial e com base nisso, isso não mudou muito, né? A forma que mudou é como você passa isso pro computador, né? E aí... Mas da mesma forma, também era pelo incisivo central, tá? Da mesma forma no outro planejamento manual, né? E eu continuo fazendo assim, pelo incisivo central, depois a gente vai vendo, aí sim, no refinamento, depois que a mordida está encaixada, já atingindo os critérios técnicos ali do incisivo central, que eu dou realmente a parte mais de feeling estético mesmo, tá? E aí é uma coisa de cada cirurgião. É uma coisa de cada cirurgião. Consegui responder aí, Tana, agora? Sim, é porque vai ser um ganchinho para uma próxima pergunta. Mas tá ótimo, boa. Maravilha. Adorei, obrigada. Tá. Ainda falando do planejamento, né? No caso da posição da cabeça, o que pode interferir no resultado ou mesmo no seu planejamento? Tá, o que acontece? Se a gente posiciona a cabeça de forma errada no software, eu coloco incisivo na posição errada. Só isso. Isso. Né? Só isso. Então, aí fica tudo torto, entende? Então, é muito importante. É só muito importante, né? Tipo, totalmente importante, assim. Porque né? Você falou pra gente que começa pelos incisivos. Então, a posição da cabeça, né, ela vai ser fundamental nesse momento para esse tipo de análise. Então, eu queria saber, assim, se você, na hora que vai solicitar esse exame, eles vão posicionar... Eu sei que existem as olivas, eles colocam tudo direitinho, mas existe também vamos dizer assim, uma foto que é feita ou uma análise que é feita na posição postural normal desse indivíduo, sem ser acoplado no A gente chama de self-balance, então é a posição mais funcional, sem manipulação do exame. Tá. Como que é o nome que vocês chamam um pouquinho? Eu chamo de self-balance, assim, tá. funcional. Então, a gente fala nos laboratórios para que eles manipulem o menos possível, a gente acaba falando com o radiologista,
para que não sofra muitas alterações, porque senão fica um falso positivo, um falso negativo, né? Uhum. O que Isso, obviamente, acontece? para fisioterapia, né? Isso Obviamente, pra... isso falando de análise postural para fisioterapia, não para um Tá, padrão cirúrgico, obviamente, que você de precisa fazer tudo ortognática. milimetricamente. É, Exatamente. da ortognática, o que acontece? Isso, assim, é motivo de, assim, muitas discussões, tá? Porque como obter a posição, a gente chama de posição natural da cabeça, né? Para transferir isso pro software, né? Então, assim, tem várias técnicas, tem vários protocolos diferentes, cada cirurgião faz de uma forma diferente. Nos Estados Unidos existe a prática, né? Assim, o costume de você ter uma sala ao lado da sua com um iCat, né? Que é um tomógrafo. Aí fica tudo muito fácil, muito tranquilo, se coloca um monte de marcação, a coisa fica mais tranquila. No Brasil não é bem assim, a gente não é todo mundo que tem, né, um iCat ali na salinha ao lado. Então, essa dinâmica, essa logística de colocar um monte de pontos fiduciários, né, que são aquelas marcações para você pedir para o paciente fazer a tomografia, não é às vezes algo tão simples. Existe um protocolo mais simplificado, que é o protocolo universal, né, o Dr. Fernando Melling aí, que divulgou muito esse protocolo, que tem como base muito as fotos, né? Então, e é o que eu acabo usando na minha clínica, tá? Então, eu tenho espelhos, né, onde o paciente olha, né, no olho dele e assim, tenta deixar realmente a posição da cabeça mais natural possível. E aí que é o que eu chamo a atenção para a coisa da físio, que realmente, né, é o link aqui, que eu já vou fazer um linkão aqui, tá? Então, se o paciente tem uma postura errada, ele já se posiciona errado. Então, a posição natural da cabeça dele já é uma posição que não é natural, né? Porque ele tá todo ou com escolhoso, ou torto, ou como é que é o nome daquele negócio? Uma giroversão do pescoço. A Margarete falou esses dias, eu esqueci o nome, tem um, né? Rotação, rotação. Isso, né? Então, muitos pacientes assimétricos têm, tá? Eles têm pé reto. Natural dele é tortinho, né? E é cervical, e você percebe que é uma postura cervical. Então, é só muito, de novo, é só muito importante. Então, quando eu observo, né, que tem alguma alteração assim cervical importante, por exemplo, né, essas lateroversões, enfim, a gente já vai comentar mais para frente outras alterações cervicais, é legal sim fazer físio antes, né? Para tentar deixar essa posição um pouquinho mais natural, de verdade, para facilitar mais funcional para facilitar o meu planejamento, sim, né? Porque isso e aí, por exemplo, o paciente assimétrico uma dificuldade mesmo, né? Porque se ele tiver com a posição alterada e depois ele mudar depois da cirurgia essa posição, pode ser que o resultado a impressão que dê é que tá torto, mas a posição às vezes do cervical dele que mudou. Exato. Existem alguns pacientes que eles têm pequenos estrabismos ou déficits de convergência. Que acontece? Esses pacientes acabam fazendo uma posição equilibrada, uma posição natural, né? Aonde você tem essas inclinações. Então, ele já tem o hábito de ver o rosto dele naquele padrão. Então, às vezes, assim, se você colocar a cabeça na posição, vamos dizer assim, de simetria, você está tudo alinhado, mas na posição postural, assim, compensada desse paciente, ele vai acabar, então, tendo essas assimetrias, entre aspas, né? A gente recebeu um paciente há um tempo atrás, muito interessante. Era uma paciente, ela não tinha queixas dolorosas ou limitação, mas ela dizia que ela tinha um volume no rosto, que ela tinha um volume assimétrico. E ela queria fazer fisioterapia ou alguma coisa para que aquilo não desse um problema no futuro. E ela veio encaminhada para uma outra colega. E aí, quando a gente faz um trabalho de avaliação, depois da avaliação em pé, sentada, a gente deita o paciente. Na hora que o paciente se deitou e a gente encaixou o occipital na mesa, o que eu observei? Que ela era completamente simétrica, não tinha absolutamente nenhuma assimetria, nem de partes moles, nada. Ela era super simétrica. E aí, aonde você tá vendo essa assimetria? Não, é assim, olha, quando eu bato uma foto, vou mostrar aqui. Ela abriu o celular, mostrou as fotos dela. Você não tá vendo que esse lado é maior do que esse? E aí eu peguei o celular dela e fiz uma foto, né, com a posição correta da cabeça. Eu disse, mostra pra mim onde que você tá vendo a assimetria, que eu não tô conseguindo enxergar.
E aí ela não achou, obviamente. Então, quando ela ficou em pé, na frente do espelho, que ela bateu a foto e me mostrou, na verdade era uma rotação de cabeça. E aí ela sempre fazia, essa é uma posição natural, sempre que ela fazia a foto, ela ficava com um pouco de Você já rotação, mas ela tinha. percebia para ela estava compensada. Então ela achava que o rosto tinha uma assimetria. Então você, né? Quando você mostra para o paciente, né, que realmente isso é só uma condição postural, a gente trabalhou, melhorou, mas às vezes o problema dessas rotações, né? Porque não existe uma postura ideal. Então, às vezes, Uhum, essa posição é uma posição já adaptada, né? Que não está gerando um sintoma doloroso, um bloqueio ou qualquer uhum. complicação. Então a gente também não vai em busca, né, de corrigir tudo. A gente tem que ter Sim, um alinhamento para você ter um norte. Saber se está para a sim, direita, para a esquerda, se está para cima, está para baixo. Mas a gente tem que deixar o paciente no seu conforto. Então, assim, é uma exatamente. experiência que a gente teve aí, eu acho que cabe. Exatamente, não, e é isso mesmo, assim, então, quando eu faço a foto, por exemplo, que é a foto que eu vou me basear para fazer a cirurgia, eu peço para o paciente tentar, né, aliviar um pouquinho o ombro e tentar encontrar a posição de conforto dele. Porque Uhum. se eu manipular essa posição, a minha cirurgia vai ficar torta depois, porque aí ele volta na posição errada. Ou fala, fica reto. É, exatamente. É algo bem importante. E aí, principalmente o paciente que tem essa alteração de nível de globo ocular, eu não vou corrigir a posição do paciente para ficar com a altura de globo ocular certa e fazer meu planejamento em cima disso. Porque ele já está enxergando Dá. assim a vida inteira. Né? Então, é algo bem. Então, isso é conversado com o paciente. Ó, você tem uma alteração, né, de nível de globo ocular, isso vai ser mantido, não vai ser alterado, né? E o planejamento ele é feito em cima daquilo. Então, o que puder, né, ser corrigido de postura cervical, postura de coluna, antes, para mim é melhor. Uhum. E, Max, por exemplo, nessa, né? Então ficou claro que você faz essa avaliação postural do paciente. Você... Meio intuitiva, viu, Daniel? Eu não tenho nenhuma técnica para avaliar. Eu pergunto muito pro paciente se ele tem dores, né, cervicais. Justamente quando eu faço a foto que eu observo essas rotações e aí eu encaminho para uma Perfeito. avaliação. Identifica e É. você envia para a físio fazer essa avaliação mais Isso, afinada. isso, perfeito. Isso. Muito bem. Esses pacientes, né, que apresentam assim alguma complicação cervical, uma retificação, às vezes, por exemplo, uma hérnia de disco, enfim, processos de artrose, existe algum cuidado especial na hora da cirurgia ou então relacionado ao pós ou alguma coisa que você tem ali um alerta em relação a esses pacientes? Depende do quadro, né? A gente, querendo ou não, a gente faz muita hiperextensão durante a cirurgia, né? Na Em- compactação lombar. Porque exatamente, a gente usa, né, o pudim lá, né, a rodilha, enfim, o paciente já fica com uma posição um pouquinho mais hiperestendida. Então, esses pacientes a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado mesmo nessa posição, não exagerar muito nessa hiperextensão, tentar deixar um pouco mais passivo ali durante a cirurgia ortognática, sim. Tá? Mas graças a Deus hoje não tive nenhum paciente que teve uma queixa de dor aguda cervical pós-operatória, tá? A gente teve um caso, né, Dani? Conta aí. É? Sim. Max, teve uma paciente que ela foi para cirurgia ortognática. E só antes da cirurgia, ela sofreu um acidente de carro e teve uma lesão, uma fratura cervical. E ela não falou pro buco. Ai, ai, ai. E acho que não foi feito nenhum exame também, sabe? De cervical. Tá. Ela não falou da queixa. E Tá. aí foi ortognática. Pós-cirurgia, qual que era a queixa dela? Do cervical. Dor cervical. Mas muita, não podia nem tocar. Só que aí ela tava, assim, totalmente fora de si em relação a esse quadro, entendeu? Sim. E aí a gente chamou a atenção, você tinha que ter falado isso pro seu cirurgião. Isso é super importante, uma vez que movimenta muito, né? Não, com certeza, movimenta demais. E durante a cirurgia também a gente faz muita rotação lateral, né? Com a cervical, né? Então, sim, tem que falar. E eu acredito que, assim, também, nunca cheguei a ter um paciente com um quadro de dor cervical no consultório. Mas da mesma forma que vem um paciente com DTM aguda,
Eu não vou colocar ele na ortognática enquanto essa DTM não estiver tratada. Não tem Sim. como. Não, né? Não dá. Vamos tratar a DTM de forma conservadora, entrar numa fase crônica, com dor controlada, tudo bonitinho, depois a gente vai operar. Então, a cervical é a mesma coisa, né? Quem tem, e eu sempre pergunto se tem alteração, se tem hérnia, protrusão, alguma coisa em cervical, porque realmente é algo bem importante. E não é incomum, tá? De eles relatarem que tem alguma coisinha na cervical. Não é incomum. Até tem Olha, um artigo, Max, que saiu agora em 2021, que é do pessoal de Ribeirão Preto. Ah, do Sverzuti. Sim, eu vi esse artigo. Sensacional. É Uhum. muito legal porque ele fala justamente isso. E ele fala também assim o quanto a cirurgia ortognática pode melhorar a postura, né? Que é importante. Então, se você vê algumas alterações, esse processo ajuda. E aí eu complemento, né? Se além disso também é feita a fisioterapia pré e pós, a gente pode ter Uhum. o benefício ainda maior, né, para esse paciente. Sim, sim. sim. Eu vi esse artigo. Sensacional. Muito legal. É. Porque mudou tudo, né? Ele fala no artigo que teve mudança de ombro, de joelho, de quadril, De né? quadril. Com o ortognático. É. Muito Porque legal. o centro, né, de equilíbrio muda um pouco, você tem uma reorganização, principalmente na transferência do peso, dessa posição de cabeça. Isso acontece às vezes também com pacientes que são respiradores orais, eles acabam tendo Uhum. uma proteção maior da cervical. E aí, depois da cirurgia, isso tende a ir se normalizando, porque na verdade aquela posição, isso é uma coisa interessante. Quando o paciente é Uhum. respirador oral e ele vem para fisioterapia para fazer correção postural, a gente não tem muito como conseguir um resultado satisfatório. Porque aquela projeção de cabeça, ela está ali, né? Ela existe devido a uma necessidade fisiológica de melhorar a respiração. Então, por mais que eu Exatamente. puxe essa cabeça para trás e que eu faça um tratamento, né, para melhorar essa cadeia respiratória, melhorar a cadeia anterior e deixar ele um pouco mais posturado, o que vai acontecer? A necessidade de respirar vai jogar essa cabeça para frente. Com Então, certeza. Uhum. a gente, olha, eu, né, no meu caso, eu aviso de imediato, olha, isso aqui a gente pode fazer, mas assim, se sua queixa, né, se a sua busca Uhum. foi melhorar a projeção anterior de cabeça, a gente não vai conseguir, porque isso está atrelado à sua condição respiratória. Então, Tem. esses pacientes, quando fazem a ortognática e eles acabam melhorando a via aérea, né, melhorando ali o fluxo, se você fizer uma foto deles, né, com 3 meses, com 6 meses, um ano depois, a gente observa que essa projeção ela diminuiu muito, né? A Sim, gente não tem... é muito nítido. É muito nítido. Muito nítido. O paciente classe 2 ele vai ficar, depois que faz a ortognática, ele tem uma flexão da cabeça, né? Fica, Isso. é muito interessante. E o classe 3, né, quando tem o recuo de mandíbula, que é muito difícil a gente fazer, né? Ao contrário. Mas das alterações cervicais que eu mais observo, é mais nítido, assim, né? Que você bate o olho e vê aquele. É realmente o paciente classe 2 e o face Isso. longa, para justamente liberar. É fisiológico, né? A respiração é o mais. Né? É o mais impressão onde não vive, né? Então, para melhorar a patência de via aérea, tem essa projeção. E é nítido nas fotos, eu vou dizer assim, ó, diferença de foto de 15 dias, tá? 15 dias eu já consigo ver uma alteração. E o que é mais legal, assim, paciente assimétrica, recentemente eu operei uma pacientezinha bastante que tinha essa lateroversão, me chamou muita atenção porque eu fiz uma sobreposição de tomografias, né? E quando eu sobrepus os crânios, gente, a coluna cervical tinha uma diferença enorme. Depois eu vou fazer um post. Post, marca a gente. Vou marcar, porque é impressionante a hora que realmente, né, cola as estruturas fixas, né, base de crânio, célula túrcica, né, claro, tem as alterações da ortognática e a cervical, gente, tá, assim, muito diferença, a pré e a pós, né, e isso com, mais ou menos, acho que ela fez a tomografia com 20 dias, se não me engano. Impressionante. E aí ainda tem aquelas controvérsias. Tem muita gente que fala que não tem relação, mas assim, plano oclusal com posição de cabeça é uma coisa, né? Oclusão com ATM é outra. Então, assim, essas questões aí são bem delicadas. São delicadas, né? Uma pergunta não. A Lilian colocou aqui no chat, ela falou assim, olha só, eu tenho 41 anos, comecei a acompanhar a doutora, mas há pouco tempo, alguns dentistas me desanimaram muito em relação à cirurgia, dizendo:
Eu não faria. Você já passou dos 40, deixa isso pra lá. Ai, Olha como gente, que pode a horror. pessoa dizer um negócio Não. desse. Ai, não, Gente, não. Se você está me ouvindo, por favor, ignore essa informação, porque assim, ó, já operei paciente de 55, paciente com apneia obstrutiva importante, sim, 58. Então, assim, não tem uma idade, assim, limite. A gente tem que avaliar muito a questão de saúde, de condição geral sistêmica do paciente, né? O quão saudável esse paciente é para ser submetido a uma cirurgia ortognática. Claro, ao avançar da idade, tem algumas questões mais chatinhas de recuperação, um pouquinho mais lenta, a cicatrização, tudo tem alguns cuidados ali a mais que a gente tem que ter nesse pós-operatório. Agora, contraindicar por conta de uma idade de 40 anos é besteira, tá? E assim, eu acho muito triste, né? O dentista que não tem conhecimento de uma área que é da própria, faz parte do nosso escopo de atuação, né? Como dentista, e desconhece, né? Então eu faço um convite, se tiver algum dentista assistindo, por favor, faça um convite a tentar entender um pouquinho melhor o que é uma ortognática, de repente ir assistir para você ver que não é o mesmo procedimento de 10, 15, 20 anos atrás, né? Não é. A gente aumentou, a gente diminuiu o nosso tempo cirúrgico, a gente aumentou a reabilitação desse paciente, então é um paciente que... Eu já tive uma paciente advogada que voltou da reunião com 5 dias, essa foi meu recorde, assim. Até eu fiquei meio assustada. 5 dias ela deu reunião, né? Como dentro do escritório. Então assim, a reabilitação é diferente. Então, é muita, sabe? É triste ver um colega falando mal do procedimento, porque os ganhos... E aí, aquela coisa, né? Você não está na pele do paciente que tem o problema, né? O respeito à doença que o paciente tem, ao problema que esse paciente tem. A gente, né? Você morde bonitinho, você não tem dificuldade para mastigar, você não tem dificuldade para respirar. Então, mas esse paciente tem, né? E você pode usar aparelho por 1000 anos e não resolve muitas vezes, né? Então... Você não tem nenhum problema em fazer uma foto e de repente ficar constrangida com alguns apelidos ou, né, alguma situação que não se acha bonita. Então, a pessoa, ela tem que procurar o seu bem-estar, né? Hoje, perfeito, a é isso rede aí. social tá aí, a gente faz muita selfie, antigamente ninguém fazia selfie, mas hoje em dia você se olha mais, você tá lá, né? Você tá sempre publicando alguma coisa, as pessoas estão aí nas redes sociais. E do mesmo jeito que a gente tem pessoas maravilhosas, né? A gente tem também aquelas que às vezes são um pouco convenientes e acabam fazendo brincadeiras de mau gosto, e a pessoa que sofre isso, ela sente e de uma forma muito particular, né, e ruim. Então, já recebi uma paciente, né, que fez a ortognática, ela já tinha mais próximo de 50 anos, e ela era professora, ela estava fazendo porque ela era professora de ensino médio, e ela tinha muita fadiga, e esperou o tempo, ficou fazendo planejamento, era no sistema público, e conseguiu a cirurgia. Então era como se fosse um sonho para ela. Eu pedi, mas cadê? Eu queria uma foto, porque ela veio depois da cirurgia já. Eu queria uma foto para ver como é que você era. Ela disse, eu não tenho. A única foto que eu tenho é no casamento da minha filha, onde eu tô lá em cima do... Lá no altar, que faz a família toda, e a minha filha, assim, pediu muito, a muito contragosto, eu fui porque eu ia ficar de frente. Mas eu não sorri. Realmente ela não era sorrindo, era uma foto séria. E ela não fazia foto, de jeito nenhum. Ela não tinha nenhuma foto. Então, essas são situações... É pesado, é impactante. E aí a outra coisa que eu quero também acrescentar nesse assunto é que assim, não encontrei, fui em vários dentistas que me desestimularam a fazer a cirurgia ortognática. Isso quer dizer muitas vezes, por exemplo, o ortodontista, mas chamando aqui para a especialidade de orto, tá? Sim. Gente, a formação do ortodontista, isso eu vou chamar bastante atenção, tá? Para fazer um preparo de cirurgia ortognática não é qualquer preparação, não é um curso rápido, não é um negócio assim, porque exige bastante, né? A especialização de ortodontia era uma especialização de 2 anos, longa, full time, então as formações elas têm ficado cada vez mais enxutas, mais curtinhas, então assim, tem que buscar realmente uma formação que tenha esse ângulo, né? Essa visão para a deformidade dento-esquelética. Então tem ortodontistas que não têm essa formação. Então a formação dele é o quê? De conservadora, de corrigir sem a cirurgia. Então, a minha sugestão para o paciente que está assistindo aqui é procure este ortodontista que tenha formação
em preparo para a cirurgia ortognática, que a visão dele é outra, tá? Então ele consegue indicar uma conservadora, né, um tratamento conservador, ele consegue olhar o teu caso e falar, olha, não vai adiantar eu ficar usando aparelho aqui com você. Ai, mas eu quero usar aparelho. Não, mas eu não vou conseguir entregar para você a mordida que você quer, né, o rosto que você quer, né? Porque essa queixa também acontece, né? O paciente ele vai para a ortodontia achando, ai, vou encaixar. Às vezes ele acha que usando o aparelho vai resolver o problema do rosto. Isso é bem comum. Bem comum. Sim, e o ortodontista sim. não alinha isso com o paciente, aí ele usa o aparelho por 4, 5 anos, acabou o tratamento, ele falou, eu tô feio. Ué, mas você usou o aparelho pra corrigir o dente? Não foi pra melhorar o rosto. Melhorar o rosto é ortognática. Perfeito. É ortognática. Não tem jeito. E é aquela situação onde você precisa realmente fazer uma indicação precisa, né? Porque o paciente às vezes não sabe. Hoje até que tá um pouco diferente. O pessoal pesquisa tanto, Pesquisa. né? Já tem, vamos dizer assim, uma divulgação um pouco mais ampla. Eu sou uma dessas pessoas que ajudou a divulgar. Porque justamente o canal, né, veio com essa coisa de dar um conhecimento ali mais realmente o que é de fato, sabe? Ó, realidade nua e crua. Não é um negócio simples, não é uma cirurgia facinha, rápida, um procedimento que você pode ficar se arrependendo de fazer, então tem que ter uma decisão muito certa. Então eu fui... sabe, eu fui uma das incentivadoras, esqueci a palavra agora, da cirurgia ortognática nesse sentido, tá? Fala pra gente aí o seu canal. É doutora Maximiana Malisca, não tem muito mistério, é meu nome. No YouTube. No YouTube. Aham. A gente tem algumas perguntas aqui, Dani. É isso Tá. que eu ia falar. Faz aí, pode falar. Tá, então a gente tem aqui a Cami. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ela tá colocando que ela fez a cirurgia, vai fazer 2 meses. E o meu cirurgião não fala nada sobre voltar à abertura da minha boca, né? A minha filha está se empenhando sozinha. E aí ela coloca que está um pouco, né, insatisfeita devido a isso, porque por ela não ter tido esse conhecimento prévio, né? Ela ficou com aquela sensação de que não vai voltar ao normal a abertura da boca, né? Então o acompanhamento, ela coloca aqui que o acompanhamento do cirurgião é realmente muito importante. Inclusive no que diz respeito, né, a prever essa expectativa de estar voltando a normalizar a abertura mandibular em relação à alimentação, né? Então, se eu puder acrescentar uma coisa, eu poderia falar o seguinte para tranquilizar ela, tá? Assim, ó, a gente vai medir sempre a abertura de boca antes da cirurgia, tá? Às vezes tem paciente lá com 55 milímetros de abertura de boca, uma super abertura de boca. O paciente tem que ser informado que pode ser que não volte a 55, né? Pegando um extremo aqui, tá? 50 milímetros de abertura de boca. Pode ser uma consequência da cirurgia ortognática ter uma redução da abertura de boca, tá? Então, fique tranquila. A gente tem como objetivo final, assim, após uma cirurgia ortognática, o quê? Mais ou menos, se tiver um número, ele fica em torno de 40 milímetros de abertura de boca, ou o suficiente para você conseguir comer com garfo, colher, se alimentar, mastigar um sanduíche. Então, não se apegue a números, né? No sentido, nossa, eu não tô com exatamente a mesma abertura de boca de antes. Agora, se tem uma limitação maior que 40 milímetros, aí isso realmente tem que ser trabalhado, né? Tem que ser avaliado com os exames pós-operatórios, às vezes uma tomografia, uma radiografia panorâmica. Ali primeiro a gente pede uma radiografia panorâmica, depois, ou tele, né? As duas, na verdade. Ou então, acompanhamento com uma tomografia junto, para ver o que está acontecendo com esse côndilo, né? Se não está fora de posição, enfim, exatamente. E fisioterapia. Eu posso falar aqui uma situação. O que acontece? A gente tem alguns impedidores, né? Algumas situações que impedem uma abertura fluida normal. A gente tem que entender o seguinte, que o paciente, ele não foi para a cirurgia ortognática com limitação. Então, ele só vai ter uma limitação se no processo de cicatrização, esses tecidos, eles forem aderindo, a gente for dando espaço para a formação de uma fibrose. Se a gente não cuidar da musculatura desse paciente. Por quê? Porque ele sai da cirurgia
com um processo inflamatório agudo, com os pontos. Mas se a gente começa a trabalhar com esses tecidos no tempo correto do seu processo de cicatrização, nós vamos evitando a aderência. Então, o que acontece? Alguns cirurgiões, claro, movido a grandes avanços, né, ou assimetrias importantes, existe ali uma necessidade de usar as ligas para que essa musculatura se acostume. Legal. Então, a gente trabalha aqui também com esse perfil de paciente que tem essa necessidade. Porém, os cirurgiões que são parceiros, eles normalmente, permitem que a gente comece a movimentar a mandíbula no tempo certo. Então, o paciente retira as ligas durante a fisioterapia e para se alimentar, higienizar a boca, faz os movimentos que a fisioterapia orienta e depois ele recoloca a liga. Isso vai garantir que a gente não tenha uma pseudoanquilose de côndilo, que a gente não tenha aderência capsular, que a musculatura não fique rígida, que a gente consiga ter uma fluidez nessa cicatriz, que ela não fique uma cicatriz rígida ou às vezes até hipertrófica. Então, principalmente as ligas, elas são assim, fatores que vão, ela constitui um fator que vai limitar a abertura. Uma outra situação é o trabalho da físio, né? Então, o fisioterapeuta, ele tem que ser habilitado para a recuperação do pós-ortognática, né? Não são, do mesmo jeito que não é todo dentista que faz cirurgia, não é todo fisioterapeuta que reabilita. Então, a reabilitação, ela precisa ser por um fisioterapeuta que já tenha o hábito de manusear essa musculatura, que consiga identificar, né, principalmente um músculozinho que a gente tem ali, que é pterigóide medial, e até mesmo sobrepondo a ele, nós vamos ter o constritor. E esses músculos, eles podem, como a gente tem ali a cicatriz que vai até lá atrás, você tem às vezes uma fibrose que fica ali e ela limita, né, de forma importante a abertura. Então, quanto mais cedo a gente movimenta, menos a gente precisa se preocupar com a abertura. Então, uma pessoa que está há 2 meses, que está há 30 dias sem movimentar, essa pessoa vai estar cheia de fibrose. Então, a fisioterapia vai poder fazer? Vai. Mas o sofrimento, né, que o paciente vai passar em termos de você estar lutando ali contra um tecido que retraiu é muito maior. Então, os pacientes que recebem liberação para movimentar precocemente, hoje a gente tem aí as osteossínteses, elas são nos garantem, né? Existem vários artigos na literatura que garantem o movimento da mandíbula de forma precoce. Então, a gente consegue trabalhar em torno aí de 10, 15 dias um movimento sem carga, de lateralidade espontânea, para que a gente comece a movimentar uma articulação por vez, liberando essa musculatura. E aí o paciente vai, né, gradativamente retornando à sua função. Então, acho que a liga, a questão das aderências e muitas vezes também o receio do paciente, né? Não vou abrir porque eu tenho medo de machucar ou eu estou sentindo alguma dor. Então, durante um momento de dor, eu paro de movimentar. Não vou fazer esse movimento porque eu tenho medo de prejudicar a cirurgia. Isso, às vezes, pode ser passado até assim pelo profissional. Olha, não vai fazer esforço, não vai morder, senão você vai quebrar. Então, a pessoa pensa que qualquer movimento é um movimento prejudicial. E não é. Então, assim, o acompanhamento da fisioterapia no pré-operatório é fundamental para que a gente explique as etapas. Na primeira semana, a gente vai cuidar disso, processo inflamatório. Segunda semana, prevenção de fibrose. Terceira semana, começamos a abrir, fazer movimentos ativo livre. Quarta semana, você tem que estar com a abertura normal. Claro que vamos levar em consideração ligas e outras situações, mas se você teve uma assistência da fisioterapia ainda, né, no momento final da cirurgia, que é o que hoje a gente está fazendo o transoperatório ou o PO imediato, e o paciente não fica com muito edema, ele faz a colocação do tape, ele não fica com equimose, então esses tecidos eles não vão ficar com aderência importante. Ele já sai com uma mímica facial boa, movimento mandibular bom, deglutindo bem, se alimentando bem, né, conseguindo higienizar a boca.
Então, tudo é uma questão de preparo. A gente viu aí que a doutora falou que a gente teve uma mudança dos últimos anos, né? Que é onde o pessoal fazia o planejamento com papel Uhum. manteiga. Eu já assisti cirurgia assim, viu, doutor? 15 anos atrás. Eu disse, meu Deus do céu, como é que acerta? A pessoa vinha lá e botava o papelzinho para cima e para baixo para saber como é que ficava. E aí, e ficava ok, ficava ótimo. Claro que com o avanço, né, com a modernidade, com novas tecnologias, a gente tem isso otimizado. Tanto que hoje está tendo até aquela cirurgia minimamente invasiva. Então, o avanço acontece no processo cirúrgico e no planejamento, e o avanço também acontece na fisioterapia. Então, a gente também já tem procedimentos que a gente vai fazer lá no centro cirúrgico para minimizar a formação desse edema. A gente tem hoje pesquisas que mostram, né, quanto é que suporta aquele tipo de fixação, se foi 2 placas, se foi só uma, se foi uma placa e um parafuso, bicortical, como foi. E a gente pode, junto com o cirurgião, estar programando o melhor momento para movimentar de forma suave, sem força, sem carga, um ativo livre, deixando os tecidos fluidos e não tendo problema. Então, trabalhar amarradinho ali com a fisioterapia é bom para o cirurgião, é Para bom para o todo mundo. paciente, é bom para o fisioterapeuta e a equipe toda ganha com isso. Não, com certeza. E tem uma coisa que E eu talvez eu possa falo que eu acrescentar sou nisso. você. Acrescentando nesse ponto das ligas e tal, o que acontece, tá? E por que isso é tão, né? A galera vai para os grupos de Facebook, cada um fala um negócio, e mas eu fiz isso, mas me fizeram aquilo. Porque aí tem a questão de escola, tá, gente? Assim, tem alguns cirurgiões que são mais antigos, né? Que eles, infelizmente, eles têm esse costume de manter o paciente bloqueado por 60 dias, que era uma prática que acontecia antigamente. Né? E aí realmente é isso que a Aitana falou, com o advento das fixações, né? E a gente tem o quê? Diminuir, né? Não se usa mais o fio de aço, por exemplo. Antigamente o paciente ficava bloqueado Isso. no fio de aço, depois isso evoluiu para as ligas, então a gente deixava. Né? Eu cheguei na pós-graduação fazer dessa forma, deixar o paciente bloqueado 45 dias sem abrir 45 dias, né? Então, aí depois, né? Não, mas não precisa de tudo isso, né? Deixa elástico por um tempo, depois vai soltando, vai tirando para comer. Mas tem que lembrar que tem casos que não é bem assim. Tem casos e casos. Então, grandes movimentações, casos severos, né? E aí aquela coisa, cada caso é um caso. Não dá para você, paciente, ir no grupo do Facebook e ficar se comparando com as pessoas. Porque cada caso é muito único. Então, se você, às vezes, foi um paciente que teve que ficar com um bloqueio, mesmo que com elástico, mas a gente usa elástico, às vezes, bem pesado, tá? E pesado ao ponto de o paciente tenta abrir, não consegue. Não consegue, né? Então, esse tipo de paciente, se ele teve que fazer um bloqueio desse tipo e por mais tempo, é porque muitas vezes foi necessário. Para quê? Salvar o movimento que nós fizemos na cirurgia e evitar que você tenha uma recidiva cirúrgica, né? Então, de novo, o alinhamento. Tudo é o alinhar, né? Conversar antes com o paciente. Seu caso é severo, né? Eu vou ter que bloquear, provavelmente, existe uma chance enorme, né? Quando eu percebo que a oclusão está muito estável, nisso na minha conduta, eu geralmente deixo a primeira semana sem bloqueio, tá? Quando a oclusão está muito mantida, a primeira semana fica sem bloqueio. Na segunda, com 7 dias pós-operatórios, aí eu já entro com bloqueio. Mas a primeira semana, que é a mais difícil, a mais impactante, ele consegue abrir a boca para comer, de colher, por exemplo, né? Então, sempre que dá, ótimo. Mas tem paciente que não. Que eu tenho que, no dia da alta, já passar elástico, né? E aí o paciente vai ter que comer de seringa, enfim. Para vocês verem, pacientes que estão assistindo, que realmente é muito individual. Tá? Cada caso é um caso, não tentem se rotular, se colocar em alguma caixinha de mas o buco deixou 15 dias, mas... Não existe isso, tá? Cada caso realmente é muito único e vai depender da severidade de cada caso. E ter paciência, né, gente? Assim, por exemplo, se, que nem essa paciente está falando, ela está abrindo pouco e foi tardio para fisioterapia, ela vai recuperar, pode recuperar, mas vai ser mais lento, porque tem tudo isso que a Aitana explicou em relação às fibroses, às restrições, às aderências, que também tem que ser respeitada. A gente não pode arrebentar de uma vez como se fosse um elástico, né? O músculo sofre, tudo vai sofrer. Isso. Então, a gente precisa entender isso. Eu acho que a individualidade é super importante, né, Max? Porque é exatamente isso que você falou.
desde o planejamento ao tratamento, você é único, né? Você é Isso. único. E a gente não Exatamente. pode comparar com o outro. Isso é Não. muito É importante. muito deletério, eu acho deletério, né? Tanto é que eu oriento meus pacientes assim, ó, você até pode, né, ir lá, mas assim, se tiver dúvidas, por favor, pergunte pra mim. Porque realmente cada caso é muito único, né? E essa coisa da comparação não faz bem pra ninguém, né? Então, Isso. E eu acho que não é nenhuma questão de comparar, eu acho que é uma questão de alinhar as condutas da equipe, né? sim, Eu acho que esse é o fundamental, porque aí, se todo mundo tiver alinhado, a expectativa do paciente não fica, né, acima do que o que a gente pode fazer e a gente consegue dar uma solução para o problema. Então, às vezes, exatamente. ó, a movimentação foi muito grande, realmente precisa bloquear, beleza, mas assim, como é que a gente pode, em conjunto, chegar numa estratégia para não deixar ficar tão aderido e não fazer um prejuízo à cirurgia? Então, existem várias formas, né? E aí, Exatamente. eu acho que a integração ali da equipe é que vai fazer com que o paciente fique bem, porque toda a parte cirúrgica é importante, mas a função também é. Então, tem que ser alinhado os dois. E eu acho que aí profissionais como a doutora, que trabalham aí com excelência e sempre agregado aí a fisioterapia, que já foi a fala dela várias vezes, né? Inclusive, Margarete está aí para Não falar. Eu deixar acho que é a solução, entendeu? É a solução, é isso mesmo. É a gente olhar, perceber o que que a gente pode fazer a mais por aquele paciente, né? Entender que nem todo movimento é prejudicial, que o movimento de uma forma ativo livre, sem carga, movimentando levemente com guia canina para um lado e para o outro, isso pode movimentar, lubrificar a articulação, deixar esse Sim, paciente melhor e bloquear depois. Então, exatamente. fazendo esses movimentos. Deu uma travadinha. Travou. Ah, travou agora um pouquinho. Ah, voltou. Falando tanto que Foi uma chave que eu apertei aqui. Tana, você tá falando mais que o homem do ovo. eu já me empolguei hoje. Não, Max, ela assim, 100% ortognática, ela ama esse assunto. Ai, Então, mas é legal demais, né? Eu também sou suspeita pra falar. você não tem noção. Você não tem Que legal. falar. Eu preciso fazer assim, ó, com os alunos. Pode, professor? Tá Que bom, legal, já então. parei. Legal, legal. Amei aqui falar com a doutora, em todos os aspectos. E eu acho assim que por mais cirurgiãs bucomaxilo como a doutora Maxila. Ai, querida, que legal. Não, gente, é tão importante isso que assim, ó, tão, assim, foi tão maravilhoso o resultado que a fisioterapia agregou, tá, na minha cirurgia, que assim, eu não consigo nem cogitar não indicar fisioterapia para o paciente no pós-operatório. Realmente é muito diferente, né? É muito diferente. E os pacientes querem, né, isso, assim, essa reabilitação mais rápida. Difícil ter um paciente que não compreenda, de novo, desde que bem explicado, bem orientado para o paciente, olha, o porquê disso, realmente acho que só tem ganhos, né, pelo amor de Deus, é difícil não, né, desvincular hoje em dia na minha cabeça o tratamento de cirurgia ortognática da fisioterapia. Para mim é uma coisa que já é uma coisinha coladinha, assim, sabe? Com certeza. Deixa eu, ó, pra gente finalizar, eu vou fazer a última pergunta aqui que um fisioterapeuta, o Aquiles, que trabalha nessa área, ele fez. Ele colocou assim, Max, e as cirurgias com benefício antecipado? Tenho visto um número crescente. Qual a sua opinião em relação a essa técnica? Tá, eu faço. Eu faço, tá? É que assim, o benefício antecipado, né? Qual que é o objetivo? É mexer primeiro a base óssea, né? E depois finalizar a ortodontia após a cirurgia, né? Tem indicações para isso, não é todo caso, eu acho que tem que ser muito bem avaliado, né? Essa mordida ali na hora, assim, falando tecnicamente agora mais, né, da parte da ortognática, eu, por exemplo, só me sinto segura o suficiente para ir para um benefício antecipado quando eu percebo que já tem algum nível de estabilidade oclusal, tá? Que me permita saber que eu vou conseguir manter aquela mordida, tá?
tá? Mesmo assim, é bem desafiador, tá? Para o cirurgião que faz, porque a gente tem que ficar lutando ali com uma instabilidade oclusal mesmo no pós-operatório, tá? A tendência de recidiva já existe da parte muscular, né? E se você tem uma oclusão que não tá ali 100%, já é uma dificuldade. Mas eu faço, é uma coisa que, assim, como os pacientes têm uma certa urgência, né? Um desespero, às vezes, muitas vezes, para fazer rápido, então a gente acaba, muitas vezes, chegando no meio, eu digo que é um meio benefício antecipado, né? A gente corre um pouco com a ortodontia, chega num ponto de estabilidade oclusal e aí faz a cirurgia, tá? Mas o benefício antecipado propriamente dito ali, como, né, que é aquele prever as angulações dentárias, esse é bem complicado, bem complexo mesmo. Você tem que ter um ortodontista, assim, muito fera, que entenda muito bem, que também bata no peito e fala, vou encarar. Sim, vou encarar. Porque não é só o cirurgião, na verdade, assim, fica praticamente tudo em cargo do ortodontista depois, né? Sim. Então, realmente não. Você entrega essa mordida pra mim que eu vou fechar essa mordida. Então, também é uma responsabilidade dividida ali entre ortodontista, sempre, né? Cirurgião e ortodontista. Mas no benefício antecipado, ele tem que ser um pouquinho mais incisivo, enfático nesse ponto, tá? Então, acho que esse é meu alerta pro benefício. Não é pra todo mundo, não é pra todo mundo. E paciente classe 2, ao meu ver, por exemplo, não tem que fazer, não dá. Tá? Paciente classe 2 tem limitação para fazer benefício antecipado. É uma das contraindicações, por exemplo. Mas eu fui lá, só um parênteses, né? Eu vi uma cirurgiã lá na Suíça, né? Quando eu fui para lá, que ela fazia muito benefício antecipado. E ela fazia, inclusive, com extração dentária. Assim, das contraindicações bem definidas, ela ia lá e passava as contraindicações e fazia, né? E aí eu lembro que os resultados finais dela ficavam com alguns diastemas, que são espacinhos entre os dentes. Aí o cirurgião levantou, mas e essa gordinha que ficou com esse espacinho? Aí ela respondeu assim, sensacionalmente, que ela falou, o paciente não está se incomodando. Ai! Né? Então, de novo, alinhamento, né? Alinhamento. Em todos os sentidos. Em tudo, né? É isso aí, é isso aí. Maravilha, maravilha mesmo. Olha, eu amei. Ai, que legal! Você é maravilhosa. Gente. A abordagem, assim, começo, meio e fim, ela é maravilhosa. Gente. Certeza absoluta que os pacientes estarão, assim, em excelentes mãos. Porque se mulher, né, gente? Ai, não falando muito, mas assim, mulher, gente. Eu sou um pouco perfeccionista, não nego, assim, a gente tem essa coisa meio, né, até over, às vezes tem que se controlar um pouco, mas que legal, eu adorei também, gente, foi tão rico, né, nossa, quanta coisa a gente falou, live sensacional, nossa, muito bom, obrigada, bom mesmo, obrigada, viu? Coisa não, né? Acho que deu aqui, tal, acho que tem mais alguma coisa, não, acho que sim. Gente, pronto. Fechei. Eu quero todo mundo que estava aqui na live, que ficou com a gente até agora, em especial a doutora Maximiana, que foi um prazer enorme estar junto com o Biasotto Spinato, né, Itana? E assim, ia brilhantar, né? E para quem não conseguiu assistir, vai ficar gravado. E quem quer assistir mais uma vez, 2, 3, vai ficar gravado no biasotto.spinato. Gente, obrigada. Esperando aquele post da sobreposição vou fazer. Da cervical. Vou fazer. Muito bom. Vou marcar vocês, meninas. Gente, adorei. Obrigada pelo convite de novo. Foi uma honra estar aqui com duas feras da fisioterapia bucomaxilofacial. Fiquei tão honrada quando recebi o convite, né? Que eu sei o trabalho lindo que vocês estão fazendo, tá? De formação dos fisioterapeutas. Isso é importante demais da conta, assim. Essa relação, esse network que vocês têm, né? Com todos os físios do Brasil. Sensacional, gente. Olha... Muito legal, pessoas que fazem a diferença. Então, tô muito honrada mesmo de ter participado, tá bom? E é isso, obrigada. A gente continua, logo a gente marca outra. E a gente, quando acaba essa pandemia, assim, a gente faz um cafezão, né? Adorei, pode, me chamem. Deixa eu ver em São Paulo, eu vou aí. Adoro. Ficar, tricotar, adoro. Querida, adorei. Muito bom. Gente, obrigada, viu? Beijo, gente. Beijo. Boa noite pra vocês. Boa noite, beijo. Tchau.